Ok, chegamos agora à nossa primeira parte do estudo sobre a primeira Revolução Industrial. E o que acontece? Primeiro nós vamos trabalhar sobre as mudanças que ela proporcionou, logo após os problemas que foram gerados a partir dessas mudanças, tá bom? Então, primeiras mudanças, tá certo? A respeito do conhecimento e tecnologia. A partir do investimento em conhecimento, inovações tecnológicas, o ser humano ele vai começando a mudar, tá certo? Não só vai começando a mudar, mas as práticas humanas elas vão começando a mudar e vão começando a ficar mais complexas, tá certo? Então o que acontece? Quem aqui já conhece aquele nome e tem em sua casa um local chamado sala de estar? Todo mundo tem uma sala de estar em casa? Com certeza. Você sabia que antes da Revolução Industrial não existia esse lugar na casa? Sabe por quê? Porque a sala de estar ela serve para separar o público do privado, tá certo? Ela é um local de passagem. Na sala de estar você recebe os seus conhecidos. E é a partir da sala de estar que você vai poder levar para a mesa para comer alguma refeição. E você leva para a mesa as pessoas que são mais próximas, tá certo? A sala de estar é que você recebe suas visitas, na sala de estar ou no terraço. Anteriormente, o serviço ele era baseado na família, tá certo? Por isso que no feudo medieval, feudalismo, eu queria tanto da Idade Média, mas a gente não vai estudar a Idade Média qualquer dia desse, tá bom? Porque a gente já trabalhou muitas coisas dela. No feudalismo, quanto mais filhos você tivesse, melhor para o quê? Para sua família trabalhar ali em relação à terra. A riqueza das pessoas estava ligada à terra, como eu falei para vocês, e também o que opera muito dessa mudança, tá certo? E aqui, pessoal, o trabalho não está mais relacionado à família, é um trabalho específico, mas agora ele está relacionado a empresas, a fábricas, tá bom? Com esse desenvolvimento do conhecimento, o que acontece? É descoberto algumas coisas, como a energia a vapor, tá bom? Primeiro, a energia a vapor, pessoal, com o carvão, tá certo? Tanto é que na segunda revolução, o que vai diferenciar? Essa aqui é a primeira, que tem o carvão, a energia a vapor, ou seja, vocês conhecem a panela de pressão? Quem aqui já usou uma panela de pressão? Já usou, já viu? Todo mundo, né? Se você não tiver cuidado com aquela panela, ela explode, destrói o telhado, pode destruir a cozinha. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma energia muito pesada por causa da pressão. Assim é um botijão de gás, tá bom? Você tem que tomar cuidado senão ele explode. Por quê? Porque a pressão, o ar comprimido ali, ele se expande. Quando ele se expande, ele cria energia, tá certo? Até aula de física, né, pessoal? Então, o que acontece? A energia a vapor, eles descobriram que você poderia gerar máquinas em fábricas, poderia usar energia a vapor para o barco se tornar mais forte, tá bom? Por exemplo, o meio de transporte mais rápido, dos mais rápidos, era o barco, tá bom? E anteriormente seria o cavalo, animais de tração, cavalo, jumento. Então você caminhava ali uns 10 km por hora, caminhava pouco tempo por dia, tá bom? E o que acontece? Quando você tem a máquina só precisa jogar carvão, ela não para. Então, é aqui que entra, pessoal. O ser humano ele se torna mais rápido, porque mesmo ele andando 20 km, certo? Ele se torna mais rápido, tá bom? E quanto mais rápido, em menos tempo ele chega. E quanto menos tempo ele chega, tudo fica menos distante. Ó, mais rápido, menos tempo. Menos tempo que ele dura, que ele demora. E quanto menos tempo ele demora, menos distante. Ou seja, o mundo fica mais próximo, tá bom? E aí o que acontece? Outro detalhe. Essa mão de obra, que é a questão da família e tudo mais, de onde que ela vem agora? Como eu falei para vocês, nos campos, o pessoal ele foi sendo deixado, tá bom? Foi sendo expulso dos locais, foi tendo condições de vida cada vez mais precárias, cada vez mais ruins, tá bom? Por causa da lei de cercamento também de terras. Por quê? Porque os mais ricos, eles estavam cercando os territórios deles, as terras deles, e muitas vezes tinham pessoas pobres ali, então elas eram expulsas, elas tinham que vir para as cidades, tá bom? A lei de cercamento. E aí, pessoal, acontece outra mudança aqui, ó.
Primeiro, na questão das terras e salários do artesão especialista, tá bom? Antigamente, você tinha um sapato, por exemplo. Esse sapato, ele era construído por um artesão. O artesão, ele sabia fazer o cadastro, ele sabia pregar, ele sabia costurar o sapato, ele sabia fazer o sapato do começo ao fim, tá certo? Só que esse sapato, por dar muito trabalho a uma só pessoa, ele era o quê? Mais o quê, pessoal? Ele era mais caro, tá certo? Então, como é que a gente vai tornar esse sapato mais barato? Eu pego várias pessoas e uma aprende a fazer o cadastro, outra aprende a costurar, outra aprende a tratar do couro, tá bom? É aqui que vai começar o quê? A termos especialistas. Um é especialista no cadastro, outro é especialista na costura, tá bom? Além, pessoal, de se substituir apenas a mão de obra humana, que era mais cara, se torna mais barato agora eu comprar uma máquina, tá certo? E a máquina, muitas vezes, ela vai substituir essa questão do trabalho humano, tá certo? E aquela questão que, ao invés das terras serem o salário da pessoa, a pessoa trabalhar para ficar na terra de alguém, agora ela trabalha para ganhar um salário, tá certo? E essa mudança social, ela vai ser tão pesada, vai ser tão dificultosa, com tantas coisas complexas, que vai gerar algumas questões muito complicadas. É aqui que a gente vai entrar nos problemas, tá bom? Eu nem cheguei a colocar no quadro, mas eu peço que você anote. Próxima aula, se vocês quiserem, eu coloco no quadro essas questões, tá bom? Porque, por exemplo, nessa época, por não existirem direitos trabalhistas, tá bom? O que acontecia? Mulheres e crianças trabalhavam tanto quanto os homens, tá bom? E a gente sabe que existem tarefas que todas as mulheres de forma ampla cumprem com facilidade e todos os homens não podem cumprir, e vice-versa, tá bom? E existem tarefas que um adulto pode fazer, mas uma criança não, tá bom? Só que aí, pessoal, o que acontecia? As pessoas ali da sociedade trabalhavam 16 horas por dia, tá bom? O dia tem 24 horas. Se você trabalha 16 horas, o que acontece? Sobra ali 8 horas para você descansar, tá certo? Entre aspas, tá bom? Por quê? Porque surgia qualquer problema na fábrica, tu tinha que ir. Se você ficava doente e não podia trabalhar, o patrão vai te dizer assim: tu não quer trabalhar? Tá inventando que tá doente? Então demitia e botava logo o outro, tá bom? A pessoa dizia que tava com algum problema, ele dizia logo assim: olha, para a vaga que você tem, existe 100 pessoas esperando, tá bom? A pessoa ela tinha um acidente no serviço, então ela não tinha mais nada que se sustentar. Por quê? Porque existia muita procura por trabalho, tá certo? As crianças, por exemplo, eram perfeitas naquela época para entrar dentro da chaminé, para desentupir a chaminé, tá bom? Para entrar dentro das minas, para achar carvão. Por quê? Porque a criança é pequena. E tinha muita criança morrendo, muitas mulheres morrendo também, porque elas estavam num ambiente de trabalho seguro, que não estava livre de acidentes, que eram exploradas e tinha muitas complicações, tá bom? E aí, pessoal, que começam a ser pensados a partir dessa época que o pessoal começa a pensar nas leis trabalhistas, tá bom? Começa a surgir, pessoal, sindicatos tentando buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de serviço, tá bom? E a gente tem que diferenciar um sindicato que seja voltado para uma questão ideológica, por um partido, por uma questão de luta, por uma corrente de pensamento, e um sindicato que luta por melhores condições. Condições como 8 horas de trabalho, tempo de descanso, tempo de refeição, tá bom? Por exemplo, vocês sabiam que o bairro que a gente está, o Quatraque, tá bom? Foi um bairro que foi construído na segunda Revolução Industrial, mas ele já foi construído nesses moldes, tá bom? Por quê? Porque o patrão, ele não queria pagar transporte para o trabalhador, tá certo? Então o que ele fazia? Ele construía o que a gente chamava de cortiço, construiu uma vila perto da fábrica.
Porque aí quando tocava a sirene, rapidinho o trabalhador ia andando para a fábrica, tá certo? Tanto é, pessoal, que qual o nome do PATRAC? O que significa o PATRAC? Conjunto Habitacional Trabalhadores do PATRAC, tá bom? Esse bairro ele foi expandido justamente para ser um bairro que abriga quem? O pessoal que trabalha na Lunar, o pessoal que trabalha na Vale, o pessoal que trabalha nas empresas. Era parecido com esse conceito aqui, que a pessoa trabalhava no lugar que fosse mais acessível perto da empresa, tá certo? O que acontece? A partir disso, pessoal, existem grupos que defendiam que deveriam destruir as máquinas e por isso que eles eram duramente reprimidos. Existiam grupos também que os sindicatos na época, né, que eles tentavam justamente ter direitos, direito à saúde, direito à proteção. Começa a se pensar no seguinte: o lugar da criança não é na fábrica, o lugar da criança é o quê? Na escola, estudando, para que quando ela cresça, ela tenha a oportunidade de ter um bom emprego, uma boa qualidade de vida, possa pensar a respeito da sua vida e tomar suas próprias decisões, tá bom? Começa esse contexto todo aqui, veio com muito avanço, mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, com grandes avanços também vem grandes problemas, tá bom? Na Revolução Industrial, começa a ter problemas no clima, por quê? Muita fumaça no clima, destruindo todas as florestas, tá bom?